parênteses, para, dentro daquela inicial, estamos agora na metodologia de recuperação das áreas rurais. O primeiro passo é corrigir o uso e a ocupação do solo rural. Se você não corrigir isso, você já começa erradamente a coisa. O segundo passo é uma metodologia muito antiga, não tem novidade, mas ela nunca foi empregada de um modo correto. Implantação de reflorestamento e práticas de conservação dos solos. Não adianta querer inventar a roda, é isso. Muito bem. Agora, e tem ferramentas e instrumentos importantíssimos que acompanham essa implantação. Educação ambiental sempre, capacitação, gestão ambiental, planejamento econômico e ambiental e o PSA, Pagamento de Serviços Ambientais, eu botei um M aqui melhorado, porque os projetos que tem hoje são projetos de PSA, são projetos pioneiros, estão dando a sua contribuição, mas eu vejo alguns erros que impedem essa adesão espontânea e real do produtor. Primeiro, pagam mal. O produtor é um empresário como outro qualquer. Se você não pagar bem, ele não vai se interessar. Por que ele planta citros, cana, eucalipto? Porque aquilo dá retorno para eles. Eu trabalhei na extensão agrícola. Você lidar com o produtor rural é muito difícil. Então, o comparecimento deles em simples palestras, que não dá trabalho nenhum, é em torno de 15% da participação da comunidade rural. Imagine você falar, vamos implantar um reflorestamento, que ele tem que gastar, tem que dedicar tempo, dinheiro, por muito tempo. O cara sai correndo. Agora, se ele for pago para isso e receber algo equivalente a uma cultura similar, no caso de reflorestamento, seria o eucalipto, ele vai mudar de pensamento, inclusive porque as áreas de vocação ambiental não competem com as áreas de potencial econômico. Eles vão plantar onde normalmente não iam fazer nada. Se você pagar uma coisa razoável, eles vão agarrar aquilo com 3 mãos. Entendeu? Então, precisamos trabalhar em cima disso. A outra coisa desses projetos pioneiros, tem mais, mas eu não vou falar, é que alguns programas fazem o pagamento pela área total da propriedade. Que estímulo que o produtor vai ter de se interessar em aumentar as áreas preservadas se ele já recebe pela área toda? Não vai ter estímulo nenhum. Você tem que pagar pelas áreas preservadas. E não dar nada. Paternalismo nunca funcionou. Bom, isso tudo nos locais corretos. Você não trabalha assessorado pelo planejamento econômico e ambiental. Locais corretos, não só apenas para evitar degradação, mas também para saber onde você vai obter melhor recarga, é fundamental. Nessa metodologia aqui, chama a atenção, no começo a gente só falava de reflorestamento, uns 15 anos atrás, depois foram introduzidas a implantação de práticas de conservação de solos. Estas práticas, muito rápido, fizemos um trabalho em Joanópolis, Geraldo Pinheiro, implantamos 25 bacias, só bacias de contenção. Nós temos 5, 6 práticas que tem até uma dupla função, é outra coisa interessante. E tem práticas que dão proteção ambiental que dão retorno para o produtor rural. Por exemplo, a implantação de leguminosas. Leguminosa tem aonde o capim não vai mais, isso acontece muito na região de pastagens das áreas rurais. Depois de 35 graus de declividade, nós ainda não estamos em APP, mas de 35 a 45 graus, se você andar para a região de Joanópolis, eu vou mostrar algumas fotos, qualquer região de cabeceira, você vê que o capim nem cobre mais o pasto. Com essa declividade, como tem pó, elas vão também se virar áreas degradadas. Pois bem, a leguminosa tem uma raiz profunda e poderosa, então ela se instala nesses locais. Então você protege contra os impactos das chuvas, recobre o solo, ajuda a infiltração, você veda esse local, colhe a semente, aí hoje tem muita procura por sementes de leguminosas, não só para adubação verde, como
como reforço de alimentação na época de estiagem para o gado. Então, o famoso banco de proteínas. Muito bem. Você, então, tem essa outra vantagem, né? Um banco de uma alimentação extra no período das secas, protege o solo e ganha dinheiro vendendo as sementes. Você primeiro colhe a semente, depois você solta o gado no período da seca. Então, essa função dupla é uma coisa bem interessante. Bom, mas eu estava falando de outra coisa, né? As práticas de conservação do solo têm um retorno dos benefícios muito rápido. No caso do Geraldo Pinheiro que eu falava, aquele ano foi um ano extraordinário de chuvas. Em 8 meses, essas 25 bacias enchendo e passando, segurando a água, dando tempo para que ela infiltre, e reenchendo no período chuvoso intenso. Eu sei que surgiu nascentes que ele não conhecia. Ele tinha um filetinho d'água lá que no próprio período das chuvas ele era perene. Depois da chuva ele funcionava 4, 5 dias, depois ele sumia. Imagina no período de estiagem, então, ele era perene total. Muito bem, esse ribeirão, nesse prazo de 8 meses, ele não atravessou o período de estiagem, mas ele atravessou 2/3 do período de estiagem. Mas a expectativa não é 8 meses, é 2, 3 anos. O retorno, comparando com o retorno dos benefícios do reflorestamento, é uma novidade espetacular. O reflorestamento, se você for contar com a plenitude da infiltração possível no reflorestamento, o equivalente às matas primárias, nós podemos demorar 70 anos, 60 anos. Então, tem a forma e a função da floresta. Então, tem essa vantagem de que o tempo não é tão longo para ter algum retorno, ok? Sem inventar, como eu falei, com um foco correto, com a adesão do produtor, corrigir o solo, local certo, cultura certa, parar de errar. A adesão do produtor eu já falei, né? Se você não contar com ela, uma exposição, uma adesão real, espontânea e interesseira, você não tem sucesso em nenhum programa como ele. E outra coisa, meus amigos, eu fiz uns cálculos aqui, um coeficiente. Primeiro, o cenário em cima de alta degradação e grande perda, qualquer coisinha que você faça, o cenário é altamente positivo, tá bom? Então, se você recuperar 20% da vazão perdida, não é da vazão do Jaguari que tinha 10 metros cúbicos por segundo, não é essa vazão. Eu fiz uns cálculos, ele tinha 28 metros cúbicos a vazão original do Jaguari. Então, se você recuperar 20% da vazão perdida, que seria 28 menos 10, 18 metros cúbicos, você consegue dar um acréscimo de 37% na vazão. O coeficiente é 1,37. Se você recuperar 30%, o coeficiente passa para 1,55 e 40%, 1,74. Ou seja, o Rio Jaguari, esse 10 metros cúbicos, é período de seca, é o pior momento possível, que é 7,10. Ele passaria para 13, passaria para 15, passaria para 17 metros cúbicos. Estou falando de um rio. Nós vamos gastar quantos milhões agora aí nessas duas represas? Eles vão aumentar 5 metros cúbicos, uma coisa assim? As duas juntas vão aumentar 5, vão gastar 1 milhão. Aqui, um rio. Nós temos aqui pelo menos 5 rios fundamentais, Camambucaia, Jaguari, Atibaia. O resultado começa a aparecer em cima de custos muito menores e com o ganho da sustentabilidade. Você mudou toda aquela área degradada. Eu falei um baixo custo aqui, porque eu não faria esses trabalhos como recursos extras vindo de fora. Eu faria esses recursos melhorando o TSA. Eu não acredito que nós vamos ter um deslanche, mas com o PCA funcionando, nós vamos ter consistência que falta para o sucesso dos projetos ambientais. Nós vamos ter consistência das coisas. Já passei? Ou não? Já.
expectativa boa. Eu havia falado para vocês que eu tinha um quadro dizendo por que armazenar água nos aquíferos subterrâneos. Aí dá para vocês lerem. É exatamente o contrário dos mares das represas. Tudo que acontece aqui, de bom para o aquífero, acontece de mal no caso das represas. Ok? Posso mudar ou ainda estão vendo? Parar de errar. Essa foto aqui mostra dois erros: ação do fogo e arar morro. Nós estamos numa agricultura moderna aqui no Brasil, o plantio direto, coisa de 40 milhões de hectares hoje não se usa mais o arado. O arado foi uma técnica importada da Europa. A Europa tem terras planíssimas lá que se fica bobo. Muito bem. Então, arar é ruim, arar em morro é péssimo. Arar em morro, numa região do regime de pluviométrico de 1.500, 1.800 metros por segundo, é erosão na certa. Olha lá. Dá para enxergar aí aquilo que eu falei, o capim não começa mais a cobrir. Olha, se vocês quiserem que eu arrume 500 fotos de Joanópolis, eu arrumo. Se quiserem 1.000, eu arrumo. Estou falando de um município. É uma calamidade, a foto não está bem nítida, foi num dia chuvoso. Mas vocês podem começar a imaginar se existe alguma chance de a água infiltrar aqui, a água das chuvas, esse morro rapado, a velocidade das águas em braquiária rapada é intensa, já fez esse estrago todo com esses processos erosivos. Não existe possibilidade da água infiltrar. Essas áreas marrons já são subsolo, que é mais impermeável ainda para a infiltração de água. Dá uma olhada na extensão, lá para trás, aqui, é tudo aquilo que eu falei. Uma certa declividade, nós temos que parar de usar como pastagem. Está dentro dos usos de vocação correta. Mas a observação tem que mudar algumas regras. Vamos plantar o elemento arbóreo. E o pior é quando aparece uma bolsoroca desse tipo aí, né? Ela está coberta aqui com uma vegetação mais escura, mas é um buraco medonho isso aqui. Dá uma olhada aí, ó, na topografia, um pouco mais à direita. Aquilo ali tinha que estar coberto com mata, não para pastagem. Ali já é a PP à direita. Aqui, próximo ainda, alguma parte ainda poderia ser usada como pastagem, mas não funciona depois da declividade acima de 35 graus. Olha outro erro aí, ó. Cararama, um morro que, pelo amor de Deus. Aliás, eu tenho várias histórias de Joanópolis, de trator que tombou, tratorista que morreu, e por aí vai. Aqui uma visão geral da região de Cabeceiras, tá? É isso aqui, olha. Isso aqui se estende, talvez não com essa topografia tão acentuada, mas toda a região Bragantina. 40% da bacia PCJ, somando com as áreas de Corubataí, com a área da Analândia, em torno de 40% da área da bacia PCJ é isso aqui, ó. Contraindicada a agricultura, não tem vocação para agricultura. Então acontece aquilo também, o agricultor está numa pindaíba, está no vermelho, ele escuta uma notícia lá do inferno, os caras estão ganhando uma nota no algodão, plantado na Bahia, em terra plana, e ele pega e começa a plantar algodão que exige uma manutenção no limpo muito serena, muito séria, e, nossa, em 3 segundos ele detona todo aquilo que ele tem mais importante, o solo dele. Olha, essa aqui é uma rede, aqui da bacia quase inteira aqui do Piracicaba, né? Essa foto aqui deve ser uma escala de um passeio, não para de todos esses municípios. Eu vou te mostrar a foto seguinte, que é 1 para 50 de Piracaia, mas aqui você já consegue ver a trama fluvial da rede hídrica. Ela é rica. Se for para 50 mil, você já vê essa trama maior. Se você fizer uma escala de 1 para 10, você vai ver que aparece muito mais filetes d'água, muito mais. A nossa rede é riquíssima. E tem caras matando.
meus amigos, eu fiz uma palestra meio rápida, sabendo que eu tinha uns 40 minutos. Abro espaço para alguma pergunta, trocar alguma ideia. Fico à disposição de vocês. E espero que vocês tenham entendido a importância das áreas rurais, do caminho correto, que é tudo muito simples, fácil de chegar e não está acontecendo. Que bom, Nelson. Nós vamos, sim, abrir aí para algumas perguntas. Eu queria anunciar e agradecer a presença da Suzy Angai, que é assessora do vereador Jorge da Farmácia, passou por aqui, pôde ficar, justificou também o vereador Marco Bernardelli, que é o presidente da comissão, que está acontecendo outro evento aí no plenário ao lado, mas ele deixou o Hélio Ferreira calado aqui, seu assessor, também acompanhando os trabalhos, e o vereador Luiz Cirilo justificou a ausência, que teve que acompanhar seu pai num exame médico. Mas, Nelson, antes de abrir aí, nós vamos fazer assim, eu vou fazer algumas perguntas e vou abrir a possibilidade de quem quiser também fazer algum questionamento, alguma colocação, fazê-lo, para a gente poder aproveitar esse momento. É claro que assim, as causas, as razões da crise hídrica já foram fartamente abordadas, discutidas, e há muito problema de falta de planejamento e gestão correta, né, da política de recursos hídricos e da própria operação do sistema Cantareira. A saída da crise, obviamente, olhando para o futuro, uma das alternativas, os reservatórios, ela tem que ser adotada, porque nós precisamos também armazenar água, ou pequenos ou maiores reservatórios, e essas são ações já anunciadas. Eu acho que a sua contribuição também é importante, porque não basta ter o reservatório se você não tiver a produção de água, né? Ficar só esperando a chuva, né? Que eu não sei quanto tempo demoraria para os reservatórios serem abastecidos. Então, obviamente, as ações de recuperação da capacidade de produção de água da própria natureza, como essas que vocês elencou, elas são fundamentais. Pensando aqui, focando um pouco no nosso município, você que conhece bastante a área rural, assim, você até deu alguns dados, mas de forma geral, nós estamos com um projeto de PSA, fazendo alguns aprimoramentos, e devemos aprovar já em segunda discussão nosso programa de pagamento de serviços ambientais, né, para os produtores rurais. Eu lembro que já no debate você tinha levantado essa questão de tornar esse programa atrativo para os proprietários rurais. Hoje ficou mais claro essa importância. Mas nós precisamos também tentar, do outro lado, além do pagamento de serviços ambientais, pensar no uso das propriedades rurais que sejam também atrativas do ponto de vista do negócio, porque a pressão imobiliária é cada vez maior. A gente percebe que as propriedades próximas ao limite do perímetro urbano, elas sofrem uma pressão daqui para lá e de lá para cá, porque a gente quer ver os proprietários, quer dizer, os proprietários querem aumentar a zona urbana e transformar essas propriedades em loteamentos, condomínios e tal. Como é que a gente pode, no processo de planejamento, assim, garantir isso? A preservação da área rural, né, como fonte produtora de água, pensando no aspecto água, obviamente, né, e como oferecer, além dos pagamentos de serviços ambientais, alternativas de melhor uso dessas propriedades, seja para a agricultura, que era a sua função original, né, ou para outras atividades, de forma a manter a nossa zona rural mais intacta possível. Não sei se me fiz entender. Você, como é alguém que milita na área rural, como é que você vê essa questão hoje?